Nós ajudamos na Síria para a reconstrução das casas. É um irmão e pastor muito abençoado. Amanhã a gente tem uma reunião linda, porque ele coordena um grupo muito especial também de pastores brasileiros, que se reúnem uma vez por ano no capítulo do Brasil. Tem no mundo todo, mas no capítulo do Brasil, os pastores das maiores igrejas do Brasil estarão aqui, estaremos juntos em Belo Horizonte, a partir de amanhã até quarta-feira. Inclusive depois, o senhor mesmo pode anunciar, né, para o pessoal que vai divulgar tudo que nós vamos fazer lá, e também a gente fala no final, né? E ele tem vários livros que estão na nossa livraria. Vou pedir para você depois passar na livraria, olhar os livros dele. Eu vou apresentar os livros também no final. Bem-vindo, pastor Elias, à nossa casa, que é sua também. Fique à vontade, Deus te abençoe muito. Vamos recebê-lo com um aplauso, amém? Oi? Casa é sua, fique à vontade. Obrigado. Bom dia, irmãos e irmãs. A paz, alegria. O que ele referenciou aí é a respeito da... Se você tiver tempo, quiser acessar o YouTube da igreja, o site da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, na terça-feira, 1h30 da tarde, 1h15, 1h30 da tarde, esse grupo de pastores, que é o Capítulo Brasil, do Global Kingdom. Global Kingdom é uma rede de líderes estratégicos ao redor do mundo. Deus me deu o privilégio de começar há uns anos atrás. E aqui no Brasil nós temos, está em 100 países, mas aqui no Brasil nós temos um capítulo maravilhoso. São 92 pastores de integridade, de verdade, querem o bem dos outros, não ficam só pensando nos seus próprios interesses. E eles vão, todo ano a gente se encontra. E terça-feira, entre outros assuntos que nós vamos conversar, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, como é um ano de eleição no Brasil, nós convidamos alguns candidatos que quisessem vir estar conosco. Então, vamos estar lá o Alckmin, vai estar lá a Marina e vai estar o Bolsonaro. E nós vamos vamos cozinhá-los lá. Então, se vocês quiserem assistir, é no auditório da Igreja Batista Central, mas é limitado lá, mas vai passar, eles autorizaram a passar isso online. São perguntas que dizem respeito à preocupação nossa, cristã, evangélica, com o futuro do nosso país, dos cidadãos do nosso país. Então, se desejar, pode assistir lá. Também vocês estão engajados aqui com o Projeto Síria. Eu vou pedir que ponham algumas fotos aqui, o pessoal da mídia, por favor, do Projeto Síria. Não vai passando todas não. Essa aqui Síria é um país maravilhoso, está praticamente em paz agora. Há a guerra só numa última província na fronteira com a Turquia. E ali é um lugar onde as missões cristãs começaram. Porque em teoria elas começaram na Galileia. Mas na prática foi o batismo de Paulo em Damasco, que ainda existe até hoje o local, a casa de Ananias e a rua, chamada Rua Direita. E essa guerra infeliz começou há 7 anos atrás e destruiu muita coisa. E a igreja cristã no geral, católica, ortodoxa e protestante na Síria, e maronita, mais ou menos, quando a guerra começou, era formada por 8% da população. E agora não se sabe o total que tem, mas sabe-se que tem mais do que quando começou. Porque há um movimento para Cristo impressionante acontecendo na Síria. Eu me reuni com uns 15 pastores de igrejas muito crescentes na Síria, e um deles veio, que eu até comentei com o grupo, era um armênio, um médico. Ele veio e na primeira reunião, o ano passado, ele falou para mim: eu não quero ser pastor. Eu falei, mas interessante, está aqui, né? Pensei comigo. Eu não quero ser pastor. Eu sou médico, eu sou médico, mas e aí, o que está acontecendo? Ele falou, mas está com 500 lá comigo. O pessoal vinha pedindo ajuda, eu estou querendo me entregar a Cristo, e etc. Sim, uma coisa impressionante. E eu falei, você na verdade deve estar muito ungido, uma unção especial. Ele falou, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Porque o cristianismo era muito grupal, era muito tribal.
nasceu ali, está há 2000 anos ali, e ali ficou, não se expandiu. Aí mês passado, na minha ida lá, ele estava lá, e ele falou: já são 650, mas eu não quero ser pastor. Há um outro pastor na cidade de Alepo, que era uma espécie de São Paulo para a Síria, antes da guerra começar, em termos de valor econômico, e ali é uma região curda. Os curdos é um grupo étnico que está vindo para Cristo desde 92, começou o movimento entre eles, mas agora está impressionante, no Iraque, na Síria, no Líbano e na Jordânia. Então é impressionante, ele começou, o nome dele é Abdala, ele é um verdadeiro missionário transcultural, porque ele saiu de Damasco e foi para o norte, perto da fronteira com a Turquia, por amor aos curdos, que têm uma cultura própria. E ele começou a igreja, e quando a guerra começou, a igreja tinha 70 pessoas, hoje tem 20 mil. Impressionante, não pode se reunir junto, porque a turma joga bomba, torna perigoso, mas reúne-se em pequenos grupos, sobre toda a área de Alepo. É uma coisa fenomenal, mas essa igreja estará ajudando neste lugar que eu estarei mostrando aqui agora. Essa é uma das casas que nós visitamos, a cidade de Zabadani, que é ao lado de uma cidade turística, uma espécie de Campos do Jordão, que não foi destruída. Campos do Jordão de lá, que é Bludan, não foi destruída, porque os terroristas chegaram e viram 20 mil camas livres, e mansões dos ricos da Síria, que moravam em Damasco, em Homs e outros lugares. Então, para que destruir? Traga nossas famílias. E eles destruíram a cidade ao lado, que é esta aí. Só que foi nos planos de Deus. Em Bludan tem uma igreja evangélica linda, com 500 crentes, que quando a guerra estourou, a distância de uma cidade para outra, onde termina uma para outra, é daqui naquela porta. Quando estourou a guerra, e eles começaram a destruir do outro lado, as famílias vieram para Bludan, porque não tinha guerra lá, e esta igreja adotou 170 famílias que tiveram as casas destruídas, e cuidou delas por 2 anos, morando na casa dos crentes. Coisa tremenda. A maioria delas tiveram membros mortos, velhinhos agora, muitos velhinhos. A gente tem que fazer alguma coisa de bondade e caridade para ajudá-los. Então nós estamos envolvidos agora no projeto de 10 mil casas. Vamos reconstruir 10 mil casas na Síria. Uma delas é esta aqui. Quando entramos lá, está vendo que tem uma Bíblia carbonizada ali? Era uma casa de um cristão. Próxima, por favor. Essa aí é interessante, porque os terroristas do Al-Nura, que era filiado à Al-Qaeda, que destruiu essa cidade, está vendo que tem um C e uma cruz? Era assim que eles marcavam onde tinha a casa de um cristão, para que então o terrorista pudesse mirar com a bazuca ou com a arma pesada e destruir. Essa foi destruída. O doutor Cabreira, ex-ministro da Agricultura brasileira, que é crente, foi comigo lá, ficou tão tocado que ele quis comprar aquela parede, empacotar e mandar para o Brasil. Vou botar no meu museu, lá em São José do Rio Preto. Aí o dono da casa falou: de jeito nenhum, eu vou destruir uma parede. Ele falou: não, então eu construo outra. Ele falou: não. Ele falou: então eu compro sua casa toda. E comprou a casa, e com a condição de que nessa cidadezinha que não tem igreja evangélica, essa será a igreja evangélica. Vamos reconstruí-la, e o culto da inauguração das casas o ano que vem, no dia 12 de setembro, ela vai ser nesse lugar, mas com a condição. Ele falou: a paredezinha da entrada com o C e a cruz do jeito que está, vamos pintá-la, etc., elas têm que ficar, porque o que era motivo de vergonha e desonra vai ser o motivo do nosso orgulho lá. Coisa linda, coisa linda. Passa para frente, vamos aí. Essa cidade não foi destruída, eu bati isso aí de cima, essa foto de cima do hotel. Próxima. Mais uma, por favor. Outra foto de lá, vai adiante, pode ir passando. Agora de lá eu bati, no mesmo lugar eu bati a foto, olha a destruição no outro lado. Vai passando agora, pode ir, as casas, os topos dos prédios destruídos pelas bombas e pelos morteiros. Um minutinho. Essa é a casa de Ananias, onde Paulo foi batizado, lá em Damasco, que essa cidade de Zabadani fica a 60 quilômetros. Então nós não vamos chamar Projeto Síria, nós vamos chamar Casa de Ananias. Para construir uma casa, a gente
a gente primeiro constrói o fundamento da casa, a sapata, não é assim? Essa vai ser a presença cristã. Nós queremos ajudar 95 mil cristãos e não cristãos. Ajudando uns, vai ajudar alguns outros também no amor cristão. Porque o amor é o fundamento. A gente vai, é a presença cristã fazendo bem. Vocês estão ajudando com 2 casas. Então, os brasileiros estão fazendo o projeto inicial com 170 casas. Os engenheiros já estão lá, com eles construindo. A casa, depois que você faz a sapata, você coloca as paredes. As paredes vão ser as igrejas plantadas. Você viu, o Dr. Cabreira comprou a primeira delas. Em cada lugar que for fazer as restaurações nas cidades, plantaremos uma igreja. Lembra? Parece uma coisa simples, mas é um país muçulmano. 10 igrejas regionais queremos plantar e 10 mil células em 5 anos. Agora, depois que você põe a base e você põe as paredes, a base é a presença, as paredes é a proclamação, os pequenos grupos e as igrejas, falta o teto. O teto será, por um lado, o treinamento da escola de discipulado para líderes da igreja, próxima geração. Começamos a semana retrasada já com 100 e tantos novos convertidos, jovens, cheios de entusiasmo. Na cidade de Tartus já tem mais 400 inscritos, que vão ser treinados para começar essas células. E do outro lado, do telhado, para cobrir a casa, são escolas. Vamos construir 4 escolas para 2.000 crianças cada uma. Porque se você não tiver uma escola que não seja muçulmana, é obrigatório mandar os filhos, mesmo os cristãos, para uma escola muçulmana, desde os 3 anos de idade. Então ele não quer ver uma geração como está vindo aí de adultos, vindo a Cristo, e ganhar essa geração e perder a outra. Então, cada escola custa $1,5 milhão. Mas quando Deus está no negócio, a coisa funciona. Nós já ganhamos uma do Mackenzie no Brasil, a Universidade Mackenzie. Vai construir uma lá, que é presbiteriana. E a igreja Gateway no Texas falou, outra eu dou. A igreja de 30 mil pessoas, que é da rede. Então, daqui a uns anos, quando se falar da igreja na Síria, vai dizer que tudo começando com brasileiros. Vai se dizer que um grupo de meio loucos, que nem conhecem, nunca foram lá, amaram os irmãos lá, e as irmãs, e os abençoaram. E quando um membro desta igreja for um líder, for para a inauguração da casa, das 2 casas o ano que vem, vai estar talhado na parede o seguinte, em árabe, inglês, francês, que são as línguas do país, e em português. Esta casa foi restaurada, motivado pelo amor cristão e os recursos da Igreja Batista Independente em Sorocaba. Vai ser lindo, vai ser lindo. E quando o pessoal perguntar, que negócio de Batista e Sorocaba é esse? Que eles não sabem, o país é muçulmano. Alguém vai dizer, não tenho nem ideia, mas uma coisa eu sei, eles ajudaram aqui, eles amaram os irmãos aqui, é o corpo de Cristo, é uma bênção. Isso vai acontecer, já começou, e essas fotos aí ajudam. Então o que nós queremos no final é que, por que chamamos a casa de Ananias? É porque Ananias batizou a Paulo e Paulo conquistou o mundo, naquela época, com o Evangelho. Nós queremos ver um novo movimento missionário começando das ruínas, porque Deus é o único que transforma o mal em bem. E Deus é o único que, no ano da morte de um rei Uzias, como diz Isaías 6, ele continuou assentado no trono. Ele é o soberano, ele é o maravilhoso, ele ama, ele é o Deus das muitas chances. Então, nós vamos estar juntos lá, conto com suas orações, e tem a equipe trabalhando. Eu não posso estar lá o tempo todo, porque eu tenho outras responsabilidades, mas o grupo já está em atividade. E é lindo. Todas as famílias que recebem a causa restaurada têm que trabalhar para a restauração, eles têm que ir lá fazer, de acordo com as condições que tenham, faxina, limpeza, levantar uma parede, etc. Ninguém dá um tostão para eles. Contratamos os engenheiros, construtores, etc., para dar assistência técnica, mas todas as famílias têm que se envolver. Aí estávamos falando isso na igreja, e uma senhora que teve sua casa destruída, muito choro, que ninguém ajuda lá. Ali eles são pessoas que, falou em Síria hoje, a palavra está com um peso muito grande,
ela disse assim, levantou-se, posso dizer uma coisa, doutor Dantas? Eu falei, pode. Ela falou, muito obrigado, porque hoje estamos sentindo que a nossa dignidade foi restaurada. Em vez de receber alguma coisa apenas, essa iniciativa está permitindo que a gente conquiste alguma coisa. E é isso que vocês estão ajudando. Vocês estão ajudando a restaurar a dignidade de 95 mil cristãos que tiveram tudo destruído lá. Não é uma maravilha? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bom, muito obrigado aí. Então, já foi embora, já está na hora de terminar, né? Vamos aqui mais um tempinho. Quero chamar a sua atenção para um texto desta manhã. Êxodo capítulo 3, versículos 10 e 11. Que lá diz assim, é o chamado de Moisés. Lá diz assim, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Esta manhã, dia dos pais, eu tenho 3 filhos e 8 netos e 3 noras. Esta manhã, dia de que celebramos tanta coisa boa, um chamado especial, que é o chamado para ser pai, nós queremos tratar sobre o chamado cristão de uma maneira geral. Porque uma das piores coisas que podem existir é a gente apenas frequentar a igreja sem nenhum propósito. Estou vindo lá apenas porque gosto, porque quero ouvir a palavra de Deus, etc. E não entender que na vida cristã nós nunca recebemos algo apenas para conservar para nós mesmos. Deus nos dá da sua graça com uma finalidade. A finalidade é a finalidade de abençoarmos outros, sermos úteis para outros, ajudarmos outros. Por exemplo, Paulo diz assim, pela graça sois salvos mediante o quê? Vocês conhecem o versículo, né? Pela graça sois salvos mediante? E, continua, isto é dom de Deus, não de obras, que ninguém se... Quer que continua, porque não terminou, é uma vírgula que acontece lá. Raramente a gente encontra alguém que sabe a continuação do versículo. A gente, em geral, só gosta daquelas partes que tem a ver com receber. E o texto diz, pela graça sois salvos mediante a fé, a salvação, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, mas não é um ponto, é uma vírgula. Significa que o assunto continua. E o assunto é, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos dá vida, nos dá comunhão, nos dá família, Deus nos dá com um propósito, que a gente multiplique a graça dele na vida dos outros. Isso é o chamado cristão. A gente é chamado para ser útil para os outros. Como é que a gente faz isso? Bom, aí cada um tem uma perspectiva particular. A família que você tem a família que Deus quis que você tivesse, está ali treinando para o que você vai realizar no futuro. A instrução que você recebeu até hoje faz parte dos propósitos de Deus. Os amigos que você desenvolveu, tudo isso faz parte dos atos soberanos de Deus, preparando a gente para a gente ser o que Ele quer que a gente seja. Continuadores da obra abençoadora dEle no mundo. A gente caminha na vida mais ou menos assim, sem notar a gente está sendo treinado. Academicamente, emocionalmente, relacionalmente, a gente vai sendo treinado até que um dia há o momento do discernimento. E aí você olha para trás e vê que Deus estava preparando você para aquele momento e para o futuro que lhe está reservado. E aí você olha para frente e você começa a caminhar, baseado naquilo que você recebeu de bom e de ruim, que você pensou que era bom e ruim no passado, faz parte dos itens do treinamento de Deus, em direção ao futuro preferido de Deus para a sua vida, de ser abençoador do mundo em nome de Jesus. É o chamado cristão. Tem jeito. O texto de hoje fala de Moisés. Moisés recebeu, a primeira vez que ele recebeu o chamado cristão para ser bênção para outros, ele tinha 40 anos. E Moisés teve a petulância de imaginar
que a razão do chamado de Deus para a vida dele, para ele libertar o povo do Egito, é porque ele era bom. Se você ler Atos capítulo 7, onde há a descrição do chamado de Moisés, o texto nos diz que no dia seguinte ao chamado, Deus chamou Moisés, tira meu povo do Egito. Moisés viu um judeu brigando com um egípcio. E o que é que ele fez? Matou o egípcio. Aí a continuação do texto. Na esperança de que os seus irmãos vissem que ele era o bom, o escolhido. Não uma petulância, não uma coisa terrível. Quando Deus resolve usar a você e a mim, Ele não resolve usar você e a mim porque nós somos bons, somos habilitados. Porque Ele podia usar as pedras, Ele podia usar a mula de Balaão. Deus faz o que Ele quiser. Ele resolve usar a gente porque Ele é bom. Porque não tem maior privilégio no mundo do que ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros. O Criador do universo, que pode todas as coisas, quando Ele resolve usar a gente, Ele resolve porque faz parte do desejo dEle de treinar a gente em bondade, em misericórdia, em graça, treinar a gente para ter a cara de Cristo neste mundo, nessa cidade de Sorocaba. Moisés não entendeu isso, ele pensou que a razão do chamado de Deus era ele, que ele havia sido treinado em toda a ciência do Egito. Qual foi a consequência? 40 anos na casa da sogra. Vai! 40 anos, o bicho aguentando poeira, né? Nômade, beduíno, cuidando de coisa na casa da sogra. O Brasil tem o privilégio maravilhoso de ter a capital mundial da sogra. Fica lá no Paraná, chama-se Cascavel. É uma brincadeirinha. 40 anos, Moisés na casa da sogra, cuidando de ovelha, arrumou por esposa a filha do dono da tenda. O nome dela era Zípora. Seria melhor se chamar de Víbora. Casava bem com a Cascavel, parente, que reagia a tudo de espiritualidade na vida de Moisés. Você lê a história do Êxodo, antes do Êxodo, Moisés tentou circuncidar o filho. Aquilo que a lei dizia que devia ser feito ao 8º dia, para dar identidade de pertencimento ao filho, o menino já tinha 12 anos e ela não deixava fazer. E quando Moisés faz lá a fimose, a circuncisão no menino, ela olha para ele e fala: você é um sanguinário, está na Bíblia, marido sanguinário. Porque achou que ele era a razão, ele teve que amargar 40 anos de dificuldade. Não é fácil. Agora, 80 anos de idade, o ancião Moisés, ele recebe uma visita nova da bondade divina. Deus resolve dar a ele uma segunda chance. Ele, no diálogo com Deus nesse texto, ele já não se exalta, dizendo eu tenho o melhor treinamento, eu sou o escolhido, etc. Não, pelo contrário, ele vai para o outro lado. Ele tenta fugir ao chamado de Deus. E Moisés se assemelha muito a mim, e eu talvez a algum de vocês, porque quando Deus resolve nos usar em alguma coisa, na obra dele, não abençoar os outros, nós tendemos a fugir, nós tendemos a arrumar todo tipo de desculpa para não nos envolvermos. Olha o que é que acontece com Moisés. Primeira das desculpas dele, nesse texto que nós lemos. Deus chega para Moisés e diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus, antes ele disse: eu sou. 40 anos antes, está seguindo aqui ou não? Agora ele diz: quem sou eu? E Deus lhe responde: eu serei contigo. Deus diz: agora chegou sua hora, Moisés. Você pensa que ele aprendeu? Ele agora está meio acovardado. Sabe o que é que ele diz a Deus? Eu não tenho habilidade. Quem sou eu? O grande Moisés, treinado em toda a ciência do Egito e com especialização e PhD na casa da sogra, comendo poeira no deserto, conhecendo aquela terra como ninguém, porque ele estava no Sinai com o seu sogro Jetro e com a família deles e sua esposa. Deus o levou para cuidar
E nos atos soberanos de Deus, sem ele nem imaginar, todo aquele lugarzinho que ele carregava com as ovelhas é onde ele ia levar o povo de Israel depois. Mas ele diz: quem sou eu? Eu não tenho habilidade, não me sinto capacitado. E Deus diz: eu serei sua capacitação. A Bíblia diz: se alguém precisa de capacitação, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu lembro que quando eu me converti, sabe, a gente converte, passa da morte para a vida, das trevas para a luz, vem no entusiasmo. O primeiro amor é uma das coisas mais impressionantes na vida da gente. A gente se entusiasma. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses. Eu fazia geologia, então eu tinha um grupo de alunos lá que me esperavam na rampa da escola. Quando eu chegava, eu entrava e eles saíam cantando, gozando de mim, cantando glória, glória, aleluia atrás de mim. Como eu gostava daquele bullying, era uma coisa, por Cristo. No domingo havia na igreja lá um banco que chamava o Banco do Elias de visita, era um entusiasmo, pregava o evangelho até para o poste haja luz, aquele entusiasmo, uma coisa, porque é o primeiro amor é maravilhoso, gente, aquele entusiasmo. E houve um pastor que olhou para mim e falou, viu meu entusiasmo, falou: jovem, você gostaria de pregar na minha igreja? Reverendo Espíndola, um português, gostaria de pregar na minha igreja? Eu, no entusiasmo da fé, nem sabia o que era pregar. Já fui para ele respondendo: é claro. Ele falou: então eu vou marcar para você pregar na minha igreja daqui a um mês. É um domingo, e eu vou lhe dar 25 minutos para pregar. Eu falei: perfeito. Cheguei em casa, deu diarreia. A psicologia diz que a primeira reação é um impulso, a segunda é a repulsa. Você já teve situações que você disse sim a um pedido de alguma coisa aqui na igreja, por exemplo, ou fora da igreja, e aí você diz, claro, quando você chega em casa, bate na testa e fala: meu Deus, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Já teve isso ou não? Aconteceu comigo. E agora, José, o que é que faz? E sabe aquela angústia? Eu falei: mas eu não vou, amor próprio, autoimagem. Eu falei: não, eu não vou dizer não, eu vou para frente. Mas o que é que eu vou pregar? Sei lá o que é pregar. Eu sei que eram 30 dias que eu tinha, e eu nunca frequentei tanta igreja na minha vida como naquele tempo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado à tarde na escola adventista. Até lá eu ia, para ver como é que o povo pregava. E a gente não tem estilo próprio no começo, a experiência, depois de 40 anos, vai desenvolvendo. Mas naquela época, eu aprendi, eu vi um cara pregando, porque tem pastor que prega que parece que está com raiva do povo. O cara já entra na igreja de costa, para levar a chibatada. Até espuma, sai por aqui, aquela... E dá cair, é só pancadaria. O cara vem para a igreja e sai pior. Mas tem, eu ia ouvir, e os caras ainda dizem que é homem de Deus. Ouvi um homem de Deus, sai, vai. E eu chegava em casa e tinha que aprender, estava olhando, então eu imitava o estilo, porque tem um espelhão no quarto assim, eu ficava lá marcando o tempo. E quem sabe vai ser assim. Ia também nas igrejas onde o pastor é amoroso, aquele que quase você dorme, meus queridos. Eu imitava também, finalmente Deus me deu o texto inicial. O primeiro sermão meu foi Jeremias capítulo 9. Eu decorei, marquei no relógio, 25 minutos. O glorioso dia da pregação chegou. Era um domingo. Meu irmão me deu um carona. Hoje a gente procurou combinar mais as cores, mas eu era horrível nisso aí. Quando eu comecei a namorar minha esposa, minha sogra, a primeira coisa que ela me deu de presente foi roupa nova. Você tem ideia, meu primeiro sermão eu tinha ganho do missionário da Palavra da Vida, Magu, me deu um blazer de esponja. Antigamente tinha um blazer que era feito com esponja. Ele era azul xadrez. Para combinar, eu usei uma calça branca, uma gravata azul.
naquela época se usava um sapato que usava pneu embaixo. 40 anos atrás, era desse tamanho a sola. E o bicho era marrom. E a minha meia, porque não tinha recurso, então eu comprava uma que podia encaixar com muitas calças. Era Dancing Days, que eram 5 ou 6 cores diferentes. Então você imagina que personagem, um palhaço ia pregar lá na igreja naquela noite. Pois bem, chego lá, ele me deu, quantos minutos ele me deu para pregar? 25. Chego lá, 7 horas, porque o culto começava às 7h30. Eu fui no banheiro umas 3 vezes. Nervoso, é natural, faz parte, primeira vez na minha vida. Mas chegou a gloriosa hora. Ele não havia me falado, era culto de ceia. A igreja, lotada. E ele não sabia o que eu ia falar, então ele foi prudente. Ele cantou um hino. Às 7h30 começou, fez uma oração, uma leitura bíblica, e me passou a palavra às 7h38. Está seguindo comigo aqui ou não? Quantos minutos ele falou que eu ia pregar? Eu preguei, mas olha, eu li a Bíblia, orei, preguei e devolvi a palavra para ele às 7h45. Mal aquele coitado do português tinha sentado, estava na hora de levantar. E aí ele veio lá na frente da igreja, e aí ele não sabia o que dizer, ele estava atônito. Ele vem lá na frente da igreja e ele diz assim: vamos agradecer a Deus por essa sucinta mensagem. Eu não sei o que eu falei. Eu sei que ele cantou hino especial, chamou as irmãs, naquela época tinha um negócio chamado circo de oração, chamou as irmãs do circo de oração para cantar, para dar testemunho, orou por enfermo, por gente que talvez fosse ficar doente, orou, inventou de tudo na igreja, celebrou a Santa Ceia e o culto terminou às 8h15. E aí ele me chama para ir para a porta, cumprimentar as pessoas. Lá vou eu para a porta. Eu com meu paletó xadrez. Vou na porta lá. E o povo vinha. Volta sempre, hein? Volta sempre. Ninguém aguentava culto demorado. Volta sempre, volta sempre, volta sempre. Olha, faz 40 anos. Mais 40 aí. Estou ficando velho, cara. Mais uns 42 anos. Quando eu olho para trás, eu olho o que aconteceu ali. Hoje Deus me dá cada privilégio, pregar para igrejas gigantescas no mundo, igreja de 30, 40, 50 mil pessoas. E eu olho para trás assim, eu vejo, tudo isso só foi possível, porque um dia eu não disse não aos pequenos começos. Deus não trabalha com a gente como a gente gostaria que Ele trabalhasse. A gente gosta de começar por cima. Deus quer que a gente comece por baixo. Há um ditado que diz: um pai constrói, o filho usa e o neto destrói. Porque não experimentou o começo, os pequenos começos. A vida cristã, Deus vai trabalhando na gente, nos pequenos chamados. Olha, quando eu vejo uma irmã distribuindo boletins, se tem ainda na igreja, ou cumprimentando a gente ali, um irmão ou irmã, isso é chamado ministerial. Isso é vocação ministerial, de fazer o bem, tá contribuindo para o bem de todos. Normalmente, os primeiros chamados vêm através da igreja mesmo. E aí, se aquela pessoa for fiel no pouco, Deus aumenta o horizonte da pessoa. Porque se Deus começasse a carreira conosco, nos dando, por exemplo, me levasse a pregar para uma grandíssima multidão, eu destruiria a multidão e a mim mesmo. Porque primeiro Ele forma Cristo em nós, o caráter de Cristo, para que depois Ele possa formar Cristo nos outros através de nós. Está entendendo o que estamos querendo dizer aqui? Nunca se sinta diminuído se alguém lhe convida para você fazer alguma coisa que parece insignificante, que por causa do seu status parece até alguma coisa, parece até uma humilhação para você. Pelo contrário, é Deus formando Cristo em você. Agora, se você for fiel, íntegro, dedicado nessas pequenas coisas, não precisa a igreja ficar dizendo, estou observando, Deus está, e os horizontes vão sendo alargados.
vão sendo alargados, vão sendo alargados. E a fé cristã caminha de fé em fé, de glória em glória. Mas tudo tem que começar pequeno, para que a gente não se corrompa, para que a gente valorize depois aqueles que têm coisas pequenas e estão começando, e não fique se comparando só com quem tem mais que a gente, porque aí só dá revolta e amargura. Deus trabalha conosco para trabalhar através de nós na vida de outros, nas pequenas tarefas. Quando falarem aí, você pode ajudar a tirar a cadeira aí, porque nós vamos fazer uma varredura aqui no templo. Que tarefa ministerial maravilhosa. Um amigo nosso da rede, ele tem uma fortuna de 9 bilhões de dólares, é de Malásia, um grupo de empresas familiares, é um dos homens mais ricos da Ásia inteira. É na área de química e na área de óleo óleo comestível. E ele riquíssimo, Li Rumin. E eu fui lá, aprendi com ele, ele tem 2 filhos. Ele falou, eu perguntei, seus filhos estão envolvidos? Ele falou, agora estão, um fez MIT, né, em Boston, e a outra terminou Harvard, foi para lá, altissimamente preparados para fazer. Eles estão assumindo a empresa, porque ele já está com 75 anos, ele falou, estão assumindo. Mas como é que você deu o treinamento? Ele falou, eles estão trabalhando aqui desde adolescente. E qual foi a primeira coisa que você deu para eles fazerem? Eles começaram limpando os banheiros da empresa. O dono da empresa começou, pôs lá e falou, porque eu quero que eles entendam que na vida tudo é sacrifício, tudo começa pequeno. Agora eles estão aí, esse foi parte do meu treinamento. Eu quero formar humildade no coração deles. Entendeu a lição? É isso aí. Moisés, Deus diz assim, Moisés, venha que eu vou te enviar. Não tenho habilidade. Deus diz, Moisés, a habilidade vem de mim. Amém até aqui? Amém. Segundo, você pensa que ele resolveu? E aceitou? Olha o que é que diz o verso 13 e 14. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, diga a eles o seguinte, eu sou o que sou. Se a primeira desculpa de Moisés foi não tenho habilidade, quer ver, repete aí, não tenho? A segunda foi, não tenho mensagem. O que é que eu vou dizer? Eu não fui para seminário, eu não frequentei o seminário da igreja aqui, eu não tenho mensagem. E Deus diz, Moisés, não precisa se preocupar muito não, fala de mim, é o suficiente, eu sou o que sou. A gente quer complicar demais as coisas, a gente entra em conversa que a gente não sabe o fim dela, porque a gente não conhece o assunto. Uma coisa que a gente tem que entender é que quando a gente vai anunciar aos outros, a gente tem que anunciar aquilo que a gente sabe, não inventa demais, e o que a gente sabe é Cristo em nós, é a experiência com Ele. Porque as coisas mais simples do Evangelho são complicadas demais para quem não é crente. O Evangelho está encoberto para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Está escrito, literalmente. Então não se preocupa em muita erudição, não. Seja você a mensagem e o mensageiro ao mesmo tempo, entendeu? Se tem uma coisa que Sorocaba precisa, é de Bíblia andante. A revista e vivida. Porque eles não conseguem ler a NIV, a revista atualizada, eles não sabem, mas a revista e vivida, atualizada e vivida, eles sabem, é você. Só isso já é suficiente. E Moisés, o que é que eu vou dizer? Eles não vão acreditar. Olha, eu fui ser pastor numa igreja, onde só tinha 16 crentes. Eu deixei uma grande igreja, aceitei o convite de ir lá, porque era uma vergonha, em Araraquara. A igreja tinha sido grande no passado por problemas morais e etc., reduzida a nada. A liderança espírita da cidade era tudo ex-membro da igreja. Isso aqui é obra maligna, eu aceito vir como um desafio. Eu fui tocado por aquele desafio. Mudei para lá e eu gosto muito de basquete. E no meu tempo eu era considerado alto. Meus filhos são todos mais altos do que hoje, eu sou um nanico. Pois bem,
Mas não tinha dinheiro, ia com 16 crentes, eu tinha uma Brasília amarela. Mas não era dos Mamona, não. Eu disse, a igreja estava tão desmoralizada que eu fui abrir conta no Banespa daquela época, e o gerente falou, muito bem, mas qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor daquela igreja. Ele falou, aqui você não abre conta. Eu falei, então manda buscar informação. Dei o nome da minha outra cidade. Quando chegou, ele me ligou e falou, pode vir, abrir conta. Chegou, tem bom crédito. Eu falei, agora quem não quer sou eu. Está limpa a barra pastoral? Tá, agora vou para outro banco. Mas eu gostava de basquete, tinha lá a Brasília amarela. Eu falei, eu queria alcançar a elite de Araraquara. Porque Araraquara é uma cidade muito rica, muito prestígio. E eu descobri que tinha um clube lá chamado Araraquarense. E onde tinha os basqueteiros, a turma dos veteranos, jogava todo sábado. Eu vendi minha Brasília amarela, com autorização da minha esposa, sabe como é que é, né? E comprei um título do clube, que aí ninguém podia me botar fora, porque eu era proprietário como todos os outros. E comecei a jogar meu basquete lá no sábado à tarde. Meus colegas de time de veterano eram José Cutrale, o dono da Cutrale, vinha de helicóptero, com medo de ser sequestrado. E segurança armada. O Alejandro da FMC, da grande FMC, o chileno, que era só top de linha. E eu lá, nem mais Brasília amarela tinha. Mas jogava basquete todo sábado com eles. Por 2 anos joguei basquete, nunca chamei para ir na igreja. Só tentei ser a Bíblia vivida. Se alguém tinha uma crise, eu ia lá e fazia uma oração. Eu sabia que eu era pastor, mas também não avancei nada. Tentei ser um bom exemplo. Depois de 2 anos, eu me criei coragem. Falei, eu vou convidar para estudar a Bíblia, fazer uma célula. Eu disse, mas ninguém vai aceitar, mas eu vou convidar a si mesmo. E aí eu convidei. Dos 10, 7 aceitaram. Marcamos a primeira reunião na casa de uma leiloeira oficial do Estado de São Paulo, no bairro da Fonte Luminosa, e marcamos para uma quinta-feira. Todo mundo concordou e cheguei em casa diarreia de novo. Porque agora a preocupação era outra, o que é um pastorzinho simples, numa igrejinha praticamente inexpressiva. O que é que eu vou dizer para esse povo? O que é que eu vou estudar com eles? E aí eu disse, já sei, vou estudar sobre finanças na Bíblia, mas nem eu sabia. E os caras, tudo, finança é a área deles. $1,5 bilhão de dólares a Cutrale naquela época, o outro 300 milhões de FMC. Eu vou levar um couro e vou cair no descrédito. Falei, finança não dá. E é um nervosismo, porque coisa vai. Aí eu falei assim, vou estudar relacionamento patrão e empregado. Eu falei, aí eu perdi a amizade. Todos eles têm rolo no RH. Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a angústia? Aí eu chego em casa, na hora do almoço, está minha esposa preparando aula para a classe de escola dominical de crianças de 3º ano primário. Naquela época era assim. Ela usava um mimeógrafo. Alguém sabe o que é um mimeógrafo ou não? Quantos nunca ouviram falar em mimeógrafo? Então, muito bem, é porque mimeógrafo, quem conhece, é a turma do Dino. Antigamente, lá no passado remoto, havia um negócio chamado mimeógrafo. Era um cilindro com uma esponja embaixo que você jogava álcool. E você comprava na livraria, na papelaria, uma folha que tinha um carbono no meio. Um estêncil. Aí você colocava aquilo, grudava no cilindro. E aí você datilografava, antigamente datilografava, e tinha que datilografar forte para rasgar o papel. E você datilografava, e você colocava no cilindro e pá! E aí você puxava a folha. E ela saía, era de uma cor só, mas era degradê. Era fenomenal. Pois bem, fazendo uma longa história curta, minha esposa, eu perguntei, filha, o que é que você está preparando? Ela falou, estou preparando a lição das crianças de 7 anos de idade. Eu falei, o que é que você vai estudar? Deixa eu ver. Eu olhei, estava lá escrito, Conhecendo Jesus, que era um material da CEPAL. Ela estava copiando.
Leia João 14,6 e escreva nos espaços em branco. Eu sou o que é que diz lá? Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por. Falei, é isso que eu vou estudar com eles. Peguei o mimeógrafo, mandei brasa, peguei lapisinho, um Novo Testamento dos Gideões. Lá chega Zé Cutrale, lá chega Gatti, lá chega a turma para o estudo bíblico. Eu dou um Novo Testamento dos Gideões, um lápis e uma folha de mimeógrafo. Aí cantamos umas 2 músicas, primeira reunião. Falei, vai funcionar assim. Gastei meia hora só ensinando como é que abre a Bíblia. E aí eu disse, agora vai ser assim, você lê o texto, presta atenção, tem um lápis aí, você lê o texto, e onde está aquele tracinho ali, você põe a palavra que está faltando. O dono da Cutrale, eu dizendo aqui. E você sabe que eles não conseguiram? Há um negócio chamado uma batalha espiritual pela mente do indivíduo, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Levou 6 meses para eu batizar o primeiro deles, convertido, foi o Gatti, o arquiteto. 6 meses para batizar o primeiro. É porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas por que eles continuaram voltando? É porque não tinha preocupação com coisa complicada, não. A preocupação era apresentar Cristo, viver pela vida e na simplicidade, porque é assim que Cristo é conhecido. Então Deus chega para Moisés e fala, vai que eu vou levar você, Moisés. Moisés diz, eu não tenho mensagem. Deus diz, Moisés, a mensagem sou eu, fala de mim, é o suficiente. O mundo está perdido sem Cristo, está em trevas, precisa de luz. Seja você a Bíblia, revista e andante em Sorocaba, as portas se abrem. Amém? Quase terminando. Aí vem Moisés, vai para o capítulo 4, versículos 10 a 12, terminando. Vai preparando o vídeo aí, chefe. Valeu. 4, 10 a 12. Olha que interessante. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem agora que falaste ao seu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou surdo que vê o cego? Não sou eu, diz o Senhor. Moisés, a primeira desculpa dele foi não tem o quê? Habilidade. A segunda foi não tem o quê? Mensagem. A terceira foi, eu estou um bagaço. Eu tenho tanto problema físico que não dá para ir. Ele falou, eu sou um gago, com desculpa da palavra, eu sou um gagão. Eu não consigo, Deus. O que eu vou falar para ele? Vai. Imagina se ele tivesse que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não sobravam na igreja até terminar o batismo. Meu tio, babá, não tem jeito. Eu sou muito limitado, sou gago. E Deus diz assim, Moisés, eu fiz sua gagueira, eu faço você falar direitinho, sou eu, não se preocupe. Sabe por quê, meus irmãos? Que às vezes quando nós somos convidados a fazer alguma coisa, a nos tornarmos praticantes assim, na bênção para os outros, a igreja nos convida a fazer alguma coisa, um chamado para começar a nossa carreira de serviço, a gente arruma desculpa de todo jeito. A gente diz que as costas estão doendo, está cheio de varize, a vista está curta, de tudo, o rim dói. Meu Deus, é tanta desculpa, é dor de cabeça, é a vista que está fraca, a memória está curta, a coluna travada, a perna cheia de varize. Nós arrumamos desculpa em tudo. Nós apresentamos um cardápio de ruindade na presença de Deus. Está tudo, nós estamos no estaleiro, a coisa não vai. Sabe, irmãos, presta atenção. As lutas da vida da gente, as durezas da vida da gente, as incapacidades físicas nossas, as áreas de nossas insatisfações físicas e as nossas crises mais profundas, relacionais, emocionais, elas podem se tornar a nossa maior ferramenta de fazer o bem. Se a gente apresentasse as pessoas como vitorioso,
como, sabe, caminhando nas nuvens, ninguém acredita, o povo só inveja. Mas se a gente apresentar como a gente é, porque eu olho para vocês, você olha para mim, todos nós temos histórias de dor, todos nós temos dureza na vida da gente. Se a gente se apresentar como o normal, o real, gente comum, que apanha da vida, que sofre na vida, mas que reage de maneira diferente, o povo não inveja, o povo inspira, é inspirado por a gente. As lutas da gente são o nosso maior trunfo. Eu fui muito complexado muito tempo, eu tive paralisia infantil. E eu tenho um pé 40 e um 43. O problema é que sapato eu tenho que ficar constantemente mudando, porque senão vira tudo sapato de Aladim, meu pé direito. Sabe aquele que faz a curva no... Quem olha do lado assim? E era horrível para mim, eu tive paralisia, vai fazer o quê? 5 anos aos 13 anos. E fiquei complexado, eu não ia para a praia, porque quando eu andava de pé no chão na praia, parecia que tinha 2 pernetas caminhando junto. A marca, um pé 40 e o outro 43. Que eu colocava de jornal nesse meu pé direito aqui, no sapato, porque eu parei de usar sapato de sola de couro, porque faz muito barulho, e ficava patataf, 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 patataf. Todo mundo sabia que eu estava chegando. É uma dureza. Então, eu, crente, ainda estava todo insatisfeito com a vida. Para falar a verdade com toda honestidade, até já era pastor e ainda era complexado. E como temos problemas, todos nós temos áreas de insatisfação. Alguns de vocês ou de vocês gastam 2 horas na frente do espelho, se preparando para ir em algum lugar, e as 2 horas é para esconder o que você não gosta em você. Só para descobrir, o povo é bom demais, o povo não fala, mas todo mundo nota. Você chega lá campeando a vida, estou todo produzido, toda produzida, e todo mundo nota. É porque o povo é bom, eles não falam. Mas o importante é que você se sente bem. Pois bem, mas olha, eu quero, assim, 40, aí um dia eu estava lendo, no meio das minhas lutas, meu Deus, por que é que eu tenho um pé 40 e 43, minha mão é menor do que a outra? Por que esse negócio? O quê? E aí eu li 2 Coríntios capítulo 1, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas aflições, para que consolemos os outros com as aflições que recebemos dEle, com o consolo que recebemos dEle. Falei, Deus do céu, o Espírito Santo me deu a iluminação na hora. Eu disse, ninguém gosta de passar por um momento ruim, ninguém gosta de experiência ruim. Eu gostaria demais de ter um pé normal, que de vez em quando desequilibra um pouco, 40 e 43, ele falou, eu gostaria de ter uma coisa normal, mas já que não tem, como é que pode ser usado para a glória de Deus? Porque há um consolo, Deus nos deu o Consolador, Ele é que nos consola. E aí Deus trabalhou na minha vida. Passo seguinte, a dona da Meias Lupo passou a frequentar a igreja, Dona Maria Augusta Lupo, e me convidou para ir no jantar na casa dela. Primeira vez que eu ia ver o Elvio Augusto Lupo, o Elvio Lupo, grande da Lupo. Minha esposa e eu, ele e ela, sentamos-nos ao redor da mesa, que ela, imagina a casa da Lupo, dono da Lupo. E aí a primeira pergunta que aquele homem que nunca me viu na vida fez foi, reverendo, falei, pois não, doutor Elvio, tem alguma parte do seu corpo que o senhor não gosta? Falei, meu Deus do céu, onde é que eu estou aqui? Eu já não gostei. Aí eu respondi para ele já não tão educadamente. Falei, tem. Pensei que a conversa parava ali. Vamos conversar sobre o filé mignon, fazer alguma coisa. Ele continuou e falou, qual é? Aí, ela, dona coitada da Dona Maria Augusta, começou a ver que eu estava ficando assim, né? Aí eu falei, meu pé. Ele estourou na risada. Não, ele falou, por quê? Aí é demais, né? Aí eu falei para ele, já que ele perguntou, eu falei, porque um é 40 e o outro é 43. Ele estourou na risada.
Para mim foi humilhação completa. Eu já estava para sair, eu ia me levantar e sair. Minha esposa, vendo que eu estava pronto a explodir, ela também viu, muito sensível, ela falou: reverendo, não fica nervoso não, com essas perguntas, porque ele também tem um pé 40 e um 43. Aí foi minha vez, eu falei: qual é? Aí ele falou assim: é o esquerdo. Eu falei: o meu é o direito. Vamos comprar sapato junto? E compramos tênis, compramos sapato junto. Comprava 2 pares, um 40 e um 43. Ele ficava com 40 à esquerda e eu com 40 à direita. É uma coisa fenomenal. E podemos abençoar aquele indivíduo, porque era um dono da meia lupo complexado, fazedor de meia, e uma meia ia até o joelho, a outra ficava na metade da perna. Precisava de que alguém que passou pela dureza e recebeu o consolo, abençoá-lo, ele que não tinha consolo de Deus. As suas durezas são seu maior trunfo, não reclame delas, as use para a glória de Deus. Permita que Deus console o seu coração para usar suas limitações para abençoar outros. Não dá uma de Moisés: eu sou gago, não. A gagueira de Moisés podia ser uma bênção muito grande para transformar muitas vidas. Eu quero terminar com esse vídeo. Ouça esse vídeo. Essa é uma pessoa real, batista, lá de Curitiba. Tudo indicava na vida dela que tudo ia ser uma tragédia. Olha o que é que aconteceu. E antes de falar da Mara, queria convidar a Jaqueline. Chega aqui, a Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? Eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei: pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí.
Sabe, irmão? Jaqueline é adoradora. Tinha tudo para estar reclamando da vida. A cena seguinte da vida dela foi cantar na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 60 deputados, funcionários, igreja, Assembleia lotada. Não teve uma pessoa que não foi tocada pelo poder de Deus ali. A cena seguinte, ela montou uma equipe de adoração e louvor, tudo como ela. E fez uma turnê de adoração e louvor pelo Nordeste e Norte do Brasil. Nunca mais diga, nunca mais, que as suas incapacidades físicas e os seus problemas podem ser empecilhos. Na mão de Deus, Ele se torna o seu grande trunfo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar nossas cabeças numa palavra de oração. Talvez tenhamos pessoas hoje aqui que gostariam que orássemos por você. O pastor vai vir aqui, vai orar por você. E você gostaria de dizer: Senhor, hoje eu me entrego nas minhas lutas, nas minhas dificuldades. Eu quero ser usado por Ti de maneira poderosa. Eu renuncio a todas as desculpas que eu tenho dado. Eu abraço o Teu chamado. Vai ser uma bênção, uma bênção onde quer que eu vá, para melhor dar do que receber. Usa minhas limitações para fazer grandes coisas para a Tua glória. E se há pessoas que gostariam que orássemos neste aspecto, neste momento, cruzar dessa linha, linha de decisão, linha de consagração, linha de dedicação, linha de vitória, na verdade, de propósito, eu gostaria de pedir que onde estivesse ficasse em pé, para que a gente pudesse orar por você. E nós vamos pedir a Deus por sua vida. Amém, minha irmã. Senhor, hoje as minhas limitações são muitas, meus problemas são muitos, mas o Senhor pode usar o que eu não gostaria nem de estar passando, para abençoar outras vidas. Tem misericórdia de mim, para ser usado para dizer ao povo: deixa meu povo ir. Mais alguém, fique em pé agora, nós vamos orar por você. O pastor está vindo, vai orar por você. Pastor, por gentileza, ora pelo seu povo. Deus querido, Senhor amado, nós queremos Te agradecer por essa manhã, por essa palavra. Tu és o Deus que não tem limitações e que faz as nossas não parecerem nada diante da Tua glória e do Teu poder. Senhor, cada um dos nossos irmãos e irmãs que ficaram em pé agora, nós queremos orar para que o Senhor os use sem medida e sem limitação também, Deus, porque não há ninguém aqui que não possa ser usado para o Senhor, pelo Senhor, para realizar uma obra extraordinária. Não há nenhuma pessoa aqui, Senhor, que não pode ser usada pelo Senhor. Por isso nós queremos dar nossa vida de novo ao Senhor. Abençoa esses irmãos, dê a eles ousadia, graça, suprimento, que o Senhor supra aquilo que eles não podem, que eles não conseguem. E Senhor, mais do que isso, nós queremos orar como igreja hoje aqui, em tudo que o Senhor está realizando no mundo, que nós ouvimos hoje aqui também dos países árabes. Não nos deixe fora disso, Senhor. Queremos participar, queremos estar com o Senhor, queremos que o Senhor use nossa vida, o que somos, o que temos, tudo que nos tem dado, para o louvor, a glória do Teu nome, para que pessoas possam Te conhecer e se achegar a Ti. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Quero convidar você a ficar em pé, querido. Você pode agradecer a Deus pela sua vida, pelo que Ele lhe deu, pelo que você tem agora. Levante um louvor a Deus, uma gratidão a Deus, e permita que Deus use você. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande